Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto importante, o PL 490, que fala de um tema que deu muita discussão no Brasil ao longo dos tempos. Nem sei por que deu tanta discussão assim, mas deu muita discussão, que é a demarcação de terras indígenas. Dá muita discussão porque demarcação de terra indígena é um tema que mistura razão com emoção, aí todo mundo fica sempre discutindo. Mas a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 490. Sobre ele, primeira coisa a dizer, ficou comprovado, pelo menos até o momento, nós estamos iniciando o mês de junho já, né? Praticamente nós já estamos em junho, portanto, quase o fim do primeiro semestre, faltam 30 dias para acabar o semestre, que o governo só emplaca os projetos quando a Câmara também quer. Ou seja, o governo não consegue emplacar projetos dele, porque neste caso o governo trabalhou contra esse projeto. E, no entanto, o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Aí o governo está fazendo conta para dizer que não foi massacrado, mas perdeu. O governo queria que não passasse o projeto do jeito que passou, e passou. E esse projeto de lei, ele tem coisas importantes, eu vou deixar o ponto central para o fim, que talvez nem seja o ponto central. Mas, por exemplo, a partir de agora, se esse projeto de lei for aprovado no Senado, o Senado diz que vai demorar mais, Rodrigo Pacheco diz que não vai ter a pressa da Câmara dos Deputados, não sei se para agradar o governo deu essa declaração para não dar confusão, mas no Senado o ambiente é de aprovação desse projeto de lei. A partir de agora, nas terras indígenas, se poderá plantar transgênicos. Por exemplo, está lá, claro, pode plantar transgênico. Não pode ampliar terra que já foi demarcada. Pode exercer atividade econômica direta, ou seja, os próprios indígenas, ou indireta, ou seja, contratando mão de obra, ainda que não mão de obra indígena. Pode explorar o turismo, pode explorar energia elétrica, pode ter exploração mineral. Então, só aí, claro, com a aprovação dos indígenas, com a aprovação da FUNAI, com todos os cuidados que devem ser tomados, naturalmente, mas saímos daquela etapa em que nada pode ser feito, inclusive principalmente em favor dos indígenas, para a produção de riqueza. Porque ser indígena significa viver sob a tutela do Estado sem capacidade de produção de riqueza. Aonde está escrito? Em lugar nenhum da Constituição, em Constituição nenhuma do mundo está escrito que os indígenas têm que viver no atraso. Eles têm que viver como eles quiserem viver. E eles têm uma autorização a partir de agora para as coisas funcionarem de um jeito muito mais civilizado, muito mais moderno. Então, ponto importante. O ponto que gerou essa discussão no 490 é, afinal, a data da demarcação de terra. A Constituição brasileira fala, no seu artigo 231, que terra indígena é aquela que os indígenas ocupam, presente do indicativo, ocupam, não é ocupavam, ocuparam, ocupariam, ocupam significa estão na terra, a não ser, é claro, né? Por exemplo, eles estavam na terra até o dia 5, ou dia 4, ou dia 3 de outubro de 1988, quando a Constituição foi escrita, e veio uma turma lá e arrancou eles de lá à força. Então, eles só não estavam no dia 5, porque foi gente lá e arrancou eles de lá. Aí não. Mas a ideia é, ocupam. Os índios estão na terra em 5 de outubro de 1988? Então. E no dia 6? No dia 6, aí, então, é até o dia 5 de outubro. Se eles estavam em 1836, 1914, 1954, aí não dá. Tem, inclusive, Débora, coisas impressionantes. Terras que foram alvo de reforma agrária e que o INCRA entregou para não indígenas e que depois a FUNAI requereu a terra, porque os indígenas requereram a terra. E aí, pessoas que receberam a terra dentro da lei fizeram tudo certinho, estavam na terra 30, 40 anos, agora você tem que sair. É uma loucura um negócio desse, não faz sentido. Então tem que ter uma política clara. A Constituição sugere que as terras são aquelas que os índios ocupam. Bom, aí obviamente começou uma discussão
se isso era definir o marco temporal como sendo 5 de outubro de 1988 ou não. E a gente tem algumas decisões do Supremo, eu vou citar só duas, que deixam bem claro que o ocupam é presente do indicativo 5 de outubro de 1988. Uma delas é uma súmula 650, que diz lá claramente nessa súmula o seguinte, que é de 2003, que os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição não alcançam terras de aldeamento extintos, ainda que a ocupação por indígenas em passado remoto. Então, ocupou em passado remoto, aldeamento extinto, desculpa, acabou. Então já tinha essa súmula 650. Aí teve a demarcação de uma terra muito grande, que é o Raposa Serra do Sol, em Roraima, 194 comunidades indígenas, 5 etnias, foi um grande julgamento e que gerou uma decisão do Supremo que não era vinculante. Eis o detalhe, que não era vinculante, ou seja, era uma decisão do Supremo que não obrigava todas as futuras decisões do Poder Judiciário a seguir essa norma. Mas lá dizia claramente que era preciso que, para demarcar, os indígenas estivessem na propriedade no dia 5 de outubro de 1988, ou seja, a data da promulgação como um instrumento e um dado de ocupação fundamental. Então, isso é de 2010 e trata especificamente do artigo 231. A resolução, a súmula 650, deixa claro também. Então, não há dúvida, o Supremo, por 2 ocasiões, decidiu. Então, agora, quando a Câmara dos Deputados toma essa decisão com o projeto de lei 490, muitos estão dizendo assim, bom, agora não tem nem por que o Supremo discutir de novo, porque, afinal, tem um projeto de lei definindo que finalmente é o dia 5 de outubro de 1988. Mas não. Por quê? O que o Supremo tem que discutir, e está marcado para o dia 7 de junho agora, tem que discutir, está lá escrito o seguinte nessa discussão. Se o artigo 231, veja, se o artigo da Constituição 231 diz que ocupam 5 de outubro de 1988 ou não, porque as decisões todas que o Supremo tomou neste sentido não têm efeito vinculante. Agora terá, agora é para valer, agora é para definir de uma vez por todas. E o Supremo, infelizmente, rediscute matérias que já discutiu. A gente viu isso, por exemplo, na segunda instância. O Supremo já foi a favor da segunda instância, depois os mesmos ministros, não todos, mas alguns ministros que tinham votado a favor da segunda instância, começaram a defender a ideia de que tinha que ser a prisão só depois de trânsito em julgado. Os mesmos ministros, inclusive Gilmar Mendes, por exemplo, decano do tribunal, defendia uma posição, passou a defender outra. Ora, se o Supremo é capaz de adotar uma decisão diferente na segunda instância, por que agora a gente não pode ter uma surpresa? Pode ter uma surpresa. E por que pode ter uma surpresa? É preciso ficar atento à votação do dia 7 de junho, agora, daqui a alguns dias, uma semana, para ver o que o Supremo vai fazer. O que o projeto de lei da Câmara dos Deputados faz é produzir uma pressão política. Olha, se a casa encarregada de legislar diz que o 5 de outubro é o marco temporal, se o Supremo, em 2 ocasiões, pelo menos na súmula 650 e na decisão do Raposa Serra do Sol, definiu o 5 de outubro, por que agora, Supremo, neste ambiente, nesse caldo de cultura, você, Supremo, vai decidir diferente? Espero que a gente não tenha uma surpresa. Agora, não é impossível ter uma surpresa. Por enquanto está 1-1. O ministro Edson Fachin, que é o relator, votou contra a ideia de que o 5 de outubro seja um marco temporal. Ele votou contra. É assim a posição dele. Ele vai para a posição histórica, na leitura dele lá. O primeiro ministro a votar foi o mais novo na casa, que foi o Cássio Nunes Marques, e ele votou pela ideia da marca do 5 de outubro. Tudo indica, pela postura dos ministros, que o 5 de outubro deve vingar. E é muito importante que a gente defina isso de uma vez por todas, de preferência nesse sentido do 5 de outubro. E é importante
Porque o Brasil não pode ficar nesse ambiente instável juridicamente. Não pode você ter uma propriedade, você compra uma propriedade, você tem uma lista de documentos que você tem que pesquisar para comprar uma propriedade, seja um apartamento, seja uma casa, seja um sítio, uma chácara ou uma grande propriedade. Não, isso não atinge só grandes propriedades, tem inclusive repercussão urbana. Repercussão urbana. Um imóvel urbano já foi tema dessa discussão de demarcação de terra indígena. Já aconteceu na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo várias vezes. Na cidade de São Paulo, imagina, você pensar que hoje, numa cidade como essa, com 8 milhões de habitantes, você vai ter uma comunidade indígena pedindo a demarcação de uma propriedade. Foi o caso, era um terreno, Débora, que tinha 8 por 25. 8 metros por 25. Não é uma propriedade rural, um grande fazendeiro, que nem tem condições de contratar advogado, e, no entanto, tinha uma discussão sobre propriedade indígena. Precisa resolver, e tudo por causa do artigo 231. Então, é importante resolver isso de uma vez por todas, para que, na lista dos documentos que eu tenho que pegar, não está dizendo lá que em algum momento a FUNAI pode chegar e dizer que a casa que eu comprei era uma propriedade indígena, está em cima de uma área que era uma propriedade indígena. Isso não pode acontecer. Então, que se resolva isso de uma vez por todas. Eu acho muito importante, está claro que é importante esse negócio, e as coisas caminham. O Supremo, ele obviamente, ele se presta a definir e fazer uma vinculação das decisões para que sempre que o assunto for parar na Justiça, a Justiça receba e resolva na mesma direção. A Justiça, o Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a vinculação, faz uma súmula vinculante, define que tem repercussão geral, aquilo vale para o Poder Judiciário. O Poder Executivo, o Ministério Público, tem que se acomodar. Então, hoje, no atual momento, está valendo uma decisão da Advocacia Geral da União orientando o Poder Executivo para só demarcar a terra indígena que se encaixa nessa definição do 5 de outubro, uma decisão que foi tomada em 2017. Então, o Poder Executivo Federal está orientado nesse sentido. Vamos ver como é que vai ficar. É lamentável, é exagerada, compreende-se, mas é exagerada a posição da ministra Sônia Guajajara, que chamou o projeto de genocídio legislado. Não é porque ela chamou de genocídio legislado que é um genocídio. Não tem nada a ver com genocídio. De onde ela tirou que os indígenas, a partir de agora, correm risco de vida, que os indígenas, a partir de agora, vão viver uma vida pior do que a que vivem, ou a que poderiam viver se a demarcação fosse do jeito que ela defende. Ela chama de genocídio, desqualificando o debate. Use argumentos razoáveis para defender sua posição. Agora, genocídio é demais. E aí, obviamente, pelo efeito emocional que isso produz, para quem não está acostumado, ou não lê, ou não está muito interessado em acompanhar o assunto, vê de um lado uma indígena falando em genocídio e de outro deputados de terno e gravata, fica tendendo a ficar do lado da Sônia Guajajara. Mas se parar para olhar, não faz sentido a posição dela, não faz sentido. Ela ganhou apoio do Leonardo DiCaprio, daquele Mark Ruffalo e outros atores que, obviamente, ficam sensibilizados. Vem lá a fotografia da indígena com o cocar, dizendo que estão produzindo genocídio. Quem é que, de longe, vai ser a favor de um genocídio? Só está acontecendo um genocídio no Brasil. Não, eu sou contra. Se tem genocídio, eu sou contra. Agora, tem que se informar, né? Que os atores de Hollywood não se informem, tudo bem, o único compromisso deles é decorar papel dos filmes que eles fazem. Eles não têm que entender o que está acontecendo no Brasil. O que a gente não pode é ficar sensibilizado. Nossa, até o Leonardo DiCaprio. Como se o Leonardo DiCaprio pudesse saber alguma coisa sobre o que está acontecendo. Não tem a menor ideia do que está acontecendo. Nem ele, nem o Ruffalo, nem ninguém em Hollywood. Eles estão impactados por esse discursinho de rede social. Por essa coisinha que sai um postzinho aqui, um postzinho ali, e fica todo mundo sensibilizado. Não vamos nos deixar levar por isso. Então, dia 7 de junho, o Supremo Tribunal Federal vai discutir o assunto da maior importância para encerrar de vez. Não está descartada a possibilidade do Supremo
pregar uma peça, que já pregou. Se o Supremo entender que não vale o 5 de outubro, esse projeto 490 vai para o brejo, cai totalmente. Então não imagine que a lei regula a emenda, o artigo da Constituição. É o contrário. A lei é que tem que ser constitucional, não é o artigo da Constituição que tem que ser legal. Tudo indica que as coisas neste caminho estão encerradas e tudo indica que o governo federal perdeu mais uma e comprou uma briga que não deveria ter comprado, mais uma. E, como eu sempre digo, eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.